Hoje é dia 8 de março de 2021 e neste ano, meu vídeo dedicado ao Dia Internacional da Mulher é o primeiro de uma nova série. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de automentoria com mulheres inspiradoras. E por que automentoria? Porque o objetivo é aprendermos com histórias e experiências de vida enriquecedoras. E para começar, convidei uma pessoa muito especial, que tive o prazer de ser mentora no Transformador, nós chamamos realmente de Transformatura, a finalização do nosso programa de mentoria voluntária do Instituto Vascello Goldoni. E eu vou colocar aqui o lettering para você conhecer mais. Vamos conhecer hoje Lili de Gramont. Lili é filha de Eliane de Gramont e Lindomar Castilho. Psicóloga, psicanalista, especialista no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. No momento, ela cursa pós-graduação em Direitos Humanos e é escritora do livro Uma Escada para a Lua. A previsão de lançamento é no segundo semestre e com certeza você vai estar comigo nessa. Vamos lá? Lili, muito obrigada por ter aceito o meu convite. É uma honra e um prazer inenarrável tê-la aqui conosco. Bia, o prazer é meu. Primeiro, agradecendo assim ao universo, essas confluências de fatores, ter encontrado você, né? Pessoa muito querida, num processo muito especial lá no Instituto Vascello Goldoni, que tivemos juntas. Então, primeiro, gratidão a essas boas confluências, né? Realmente, acho que essa é o primeiro passo, né? A gente reconhecer e ser grato por tudo que a gente tem de bom na vida, e ter você comigo, com certeza, foi uma das coisas que eu vou sempre me lembrar. Obrigada. Vai ser um prazer compartilhar um pouco da minha história, um pouquinho contar, falar sobre meus pais, meu trabalho e tudo isso que eu tenho feito. Ai. Mas então, Lili, para começar, gratidão, né? Realmente foi um presente do universo. Agora nos diga, como é ser filha de Eliane de Gramont, vítima de um dos feminicídios mais conhecidos do Brasil, e que promoveu, em plena ditadura, um movimento de luta de milhares de mulheres contra a violência machista? Bia, assim, acho que a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa, para começar, né, vou contar como ela era. A minha mãe era uma pessoa extremamente alegre, uma pessoa cheia de vida, cheia de luz, sabe? Aquela pessoa que entra e todo mundo não para de olhar, uma pessoa que já tinha assim, enigmática no sentido de atrair olhares no bom sentido, admiração. Ela era uma artista, ela era cantora, e ela morreu muito jovem, né? Eu fico sempre pensando, eu cresci meio pensando, por que com a gente? Por que minha mãe? Por que eu? Por que meu pai, sabe? Uhum. E eu sempre tive esse lugar de conforto em pensar que isso não nos aconteceu à toa. E aí, quando eu volto à história e converso com as feministas de 81, a Xuma, a Melinha, a Rosalina, são tantos nomes de mulheres, mas que estavam à frente, quando elas me contam os porquês e o que estava acontecendo, e eu vou contextualizando a história para entender o hoje, o agora, essa posição que eu ocupo, é como se a gente estivesse realmente fazendo um grande tricô, e as coisas, elas não ficam mais fáceis, isso de jeito nenhum, mas elas passam a ter um sentido, e um sentido muito nobre, né? Então, ser filha desse casal não é uma tarefa muito fácil, mas ao mesmo tempo ela endossa uma voz e uma potência de mudança, né? Quando a minha mãe morreu, como eu contei, era uma cantora, era uma mulher muito amada, muito cheia de amigos, mas que se amava muito pouco. Uhum. Então ela tinha ali o amor pelo meu pai, que era um cantor extremamente famoso, que carregava uma legião de fãs, né? Uma legião de homens e mulheres que também o amavam. Então era um casal amado, né? Por outras pessoas que tinham essa corrente de pessoas em volta.
E o meu pai, em especial, ganhou Grammy, 30 discos gravados, conhecido na América Latina toda, no México, nos Estados Unidos, fazia show internacional. Ele tinha segurança para andar na rua, não podia, ele não tinha essa liberdade total. E tem um terceiro nome aí, né, quarto, né, contando com o meu, na história que eu não posso deixar de mencionar, que é a minha tia Helena de Gramont, que na época era repórter especial do Fantástico, e que também tinha uma potência muito grande na voz da mulher, no enfrentamento a situações de denúncia, de várias ordens, era esse o papel dela no Fantástico, né? Então ela era uma repórter investigativa de denúncia. Então, quando junta essa confluência, né, uma mulher amada, linda, talentosa, já com a música da novela em abertura, era minha mãe, e meu pai com essa grandeza toda do trabalho dele, com a minha tia, irmã da minha mãe, com essa voz tão potente no Fantástico, essa confluência de fatores fez com que esse caso fizesse diferença no Brasil, né? Então, é uma união de coisas, não era só um feminicídio, né? Porque, afinal de contas, a gente tem muitos feminicídios até hoje no Brasil, os números são gigantes, né? Então, a gente pensa, puxa, já tem aí 40 anos que isso aconteceu e ainda assim a gente avançou muito pouco, né? Mas o que fez diferença o fato dos meus pais? A Ângela Diniz tinha acabado de morrer, ela morreu em 76, foi assassinada pelo DOCA, tem até o Praia dos Ossos, que é um podcast muito bacana que super recomendo assistir para quem quiser se inteirar mais sobre o assunto. Vamos colocar aqui, Angela, Catherine. Isso, coloca porque eu acho que é um excelente trabalho que fizeram, né, com esse podcast. Então, a Ângela tinha morrido em 76, se eu não me engano, e o DOCA tinha sido condenado a somente 2 anos de prisão, porque alegou a legítima defesa da honra, que, na verdade, eu sempre achei que era uma lei, e, na verdade, não é um argumento usado pelos advogados da época. E aí que aconteceu? Mas a Ângela foi super julgada, né, pela sociedade, por ser uma mulher livre, por ser uma mulher que, enfim, que tinha... Ela era muito à frente do tempo, então ela foi extremamente julgada pela sociedade, e o DOCA pegou uma pena praticamente super leve, porque ele ainda cumpria em liberdade. Então ele não foi condenado, né? Ele teve ali né? E aí o que aconteceu? Minha mãe morre em 81. E as feministas, elas estavam super organizadas, porque estava nesse momento pós-ditadura, muitas estavam voltando do exílio, e elas estavam super organizadas já. E não era um movimento, tinha o SOS Mulher, tinham vários, o movimento Quem Ama Não Mata em Minas, já super se articulando desde a morte da Ângela. E quando a minha mãe morreu, juntou essa força da mídia que a minha tia deu para o caso. Então, quando o SOS Mulher convocava uma passeata, era esperado que viessem tipo 400 mulheres. Minha tia noticiava na Globo, a Globo foi super parceira, né? E aí aquela Consolação ficava lotada, né? Para quem não conhece São Paulo, a Avenida Consolação é bem grande, extensa. Então, as mobilizações que tiveram não era só por causa da minha mãe, era por todas as mulheres. Mas no caso, o fato da minha mãe ter morrido naquele momento foi quase como se a gente tivesse a faca e o queijo para ser cortado, sabe? O julgamento dos meus pais foi um julgamento muito extenso, foi um julgamento que realmente eu olho hoje as notícias, eu acabei de fazer um levantamento na Folha, nos jornais da época, confesso que ainda não li todos os recortes justamente para alimentar o meu livro, mas é muito impressionante as fotos, tanto de pessoas que estavam contra a minha mãe, quanto a favor, né? A favor das mulheres, no sentido de fazer justiça mesmo. Você via essa manifestação de homens e mulheres que defendiam a honra da sociedade, onde já se viu a Eliane ter arrumado um namorado. E isso é muito impactante, porque independente de se a minha mãe tinha já um namorado ou não, ela tinha 26 anos, era uma pessoa muito jovem, muito bonita, já estavam separados de corpos, né, cada um na sua casa, há 6 meses, ela estava retomando a carreira, porque isso é muito importante pensar.
Os homens abusadores, eles são homens acima de qualquer suspeita. Eles são homens que a sociedade olha e fala, nossa, mas ele é maravilhoso, olha que belo filho, nossa, é um ótimo marido, ele é provedor. Então, assim, existe essa característica muito comum, claro, para toda regra tem exceções, né? Mas é muito comum a voz da mulher ser invalidada e a sociedade não acreditar que aquela mulher está passando por uma situação de violência. E aí, em 85, após a condenação do meu pai, foi aberta a primeira delegacia da mulher no país, né? Que é uma grande vitória, exatamente. Uhum. Essa aquisição de direitos da história, os anos 80 foram realmente muito importantes para a gente conquistar os equipamentos de enfrentamento à violência. Então, a gente teve a primeira delegacia da mulher, ela é estadual. Eu não vou citar partido nem nome, porque isso é nosso, sabe? Claro. Quando a gente fala, foi o fulano de tal, do partido tal, infelizmente a gente está num mundo num momento tão cindido politicamente que a gente não pode nem falar. Sim. Então, eu não sei, eu fico com essa sensação aí, atuando, militando, que a gente deve, realmente, não interessa que partido que fez, interessa quem e como está sendo usado hoje, sabe? Praticamente isso. Por isso eu não vou citar, mas foi o Estado, né? Como as delegacias são, né, do âmbito estadual. E aí, em 85, a primeira casa-abrigo. Aí a gente teve em 88 uma mudança na Constituição importantíssima, que também vinha, claro, não foi só por conta da mulher, mas o papel da mulher foi imprescindível nesse momento, mas já vinha toda uma discussão, né, para que a gente não voltasse mais a uma ditadura. Então, essa Constituição Federal, ela foi alterada em 88, e aí caiu, porque a Constituição anterior colocava a mulher como propriedade do homem, né, desde o Brasil colônia. Então, essa mulher propriedade do homem, ela, se ela quisesse trabalhar, ela tinha que ter permissão do marido. Se ela quisesse receber uma herança por parte de pai, se o marido, por alguma razão, não quisesse, ela tinha que recuar. Então, a gente tem essa questão do pátrio poder nessa Constituição anterior, a 88, muito forte. Em 88 isso muda, porque é inserido os acordos internacionais de direitos humanos, né? Homens e mulheres passam a ter direitos iguais perante a lei, e a mulher passa a poder decidir por ela mesma muitas questões. Isso foi em 88. Olha como a linha do tempo é muito interessante de pensar, né? É muito recente tudo isso, né? Muito recente. Muito e em recente. 90, foi inaugurada o primeiro centro de referência à mulher. Isso é do âmbito municipal. Mas o que é esse centro de referência, né? Por que ele é importante para nós até hoje? Porque é o centro de referência que acolhe a mulher, não só a mulher que acabou de sofrer uma violência sexual ou uma violência patrimonial, mas é nesse centro que a mulher vai restabelecer uma cidadania ativa. Ela vai poder sair do ciclo de violência, porque isso não acontece do dia para a noite. Essa mulher não pode ser atendida uma única vez por um terapeuta, por uma assistente social. É um período, né? A gente que é psicóloga, né, Bia? A gente sabe que é uma construção, né? Tem ali, querendo ou não, um restabelecimento de autonomia econômica, emocional, uma construção mesmo de individualidade para que ela volte a confiar nela mesma, para que ela saia do ciclo. E o centro de referência, que a primeira é a Casa Eliane de Gramont, eu falo isso com muito orgulho, porque isso para mim, foi quase como se fosse sabe, quando você se sente mais calma, quando você pensa nisso, aquilo diminui a sua dor, porque a gente pelo menos teve algo a partir dessa história tão triste, né? E o centro de referência faz esse papel que é fundamental, ele que vai articular todos esses burocratas de nível de rua que chama, né, na política pública, que é o assistente social, o médico, o psicólogo, toda essa equipe multidisciplinar para ajudar essa mulher, ela vai encontrar ali essa articulação dentro do centro de referência, a mulher. Infelizmente, não são todos os municípios que têm. Eu acho que isso é um lugar que a gente precisa continuar brigando para que a gente consiga mais esses equipamentos,
principalmente norte e nordeste do país, que são regiões que mal têm a delegacia, quem dirá o centro de referência ou a casa-abrigo, né? Uhum. Enfim, então eu quis fazer essa linha do tempo, né, de 80 a 90, porque eu acho que ela é muito simbólica e ela tem que ser comemorada no Dia da Mulher. Nossa, primeiramente, muito obrigada, né, por dar essa percepção dessa linha do tempo, né? Acho que ela nos mostra o quão recente é essa discussão, né? E a sua história de vida é um exemplo de enfrentamento e superação. E você vem transformando, né, a sua dor em força para defender as mulheres desta violência, né? Conta para a gente um pouco de como foi esse processo. Ai, Bia, o processo, ele veio, né, ele é recente na minha vida, não vou negar. É algo que eu acho, hoje, assim, olhando para trás, eu percebo o quanto que eu precisei me empoderar de mim mesma, me colocar ali no topo da minha lista, me cuidar, me ouvir, me permitir várias coisas, inclusive amar, confiar, pedir ajuda. Tudo isso, né, que foram as defesas que, quando a gente pensa assim, a dor é a mãe que morreu? Não, a dor é muito maior, né? Porque a dor é a mãe que morreu, é o pai que foi preso, é uma história de vida inteira a partir de algo que te marca para sempre, né? É você estar na escola e os professores saberem o que aconteceu com você, então, de certa maneira, eles te tratam diferente. Então, a sua infância é marcada por um casal extremamente famoso que gera curiosidade em todo mundo, gera ainda até hoje, né? E isso vai trazendo essa defensiva. E eu percebi que não adiantava eu querer falar sobre isso se eu não curasse a menina ferida. E aí eu achei uma frase, não é minha, eu não sei quem é o autor dela, mas assim, a mulher só nasce quando a menina é ferida. Isso não acontece, a gente não vira mulher com os 19, 20 anos, não. Isso é um processo que a gente vai construindo, e acho que é eterno, a gente vai sempre repensando aquilo que te passou, né? Então, a dor não é a dor da morte, a dor é a dor de todas as consequências disso. E aí, hoje, eu pude permitir amar, me tornei mãe, passei a confiar, eu permiti que muitas pequenas coisas, as dores estivessem presentes. Então, falar sobre isso, ler a minha própria história, foi uma catarse, foi um presente que doeu, mas que ele veio e me deu muita força. E aí eu passei a trabalhar militando. Eu sempre fui bailarina a vida inteira. Me descobri atriz depois de alguns anos. E aí eu recentemente montei uma peça militante, que é uma peça que fala principalmente sobre a violência emocional, que quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente sempre imagina o feminicídio, a gente imagina a agressão física, a violência física, e a gente sabe hoje, né, foi tipificada na Lei Maria da Penha, que é de 2006, super recente, 5 tipos de violência contra a mulher: a emocional, patrimonial, moral, física e psicológica. Então, assim, a gente, a gente fala assim, o Brasil é o 5º país mais violento contra a mulher, quando a gente está falando de feminicídio e violência física. Mas quando a gente inclui as outras violências, é assustador como todas nós passamos por violência. É 100% quase, sabe? Esse número é muito maior. Então, quando a gente fala da violência emocional, da psicológica, ou da moral, que é quando o homem ele vai mentir sobre a mulher para os amigos. Mas ela me traiu. Não, mas ela é louca, você não sabe, ela está fazendo tratamento psiquiátrico. Isso tudo é uma violência moral, né? Onde você vai criando essa rede, ou a patrimonial, que é muito forte, muito presente, principalmente nos divórcios, quando a mulher acaba sendo onerada, né, de toda a construção patrimonial do casal, porque muitas vezes esse homem faz com que essa mulher deixe o trabalho, então ela passa a ser, né, dependente dele financeiramente, e na separação ele quer que ela fique sem nada, né? Então ele se nega
a dividir os bens, ou pior, destrói as coisas dela, roupa, foto, maltrata o animal de estimação, essa é a patrimonial. Então, assim, ou ainda, né, a violência institucional, que nem está no âmbito familiar, mas com certeza algum chefe já agiu com você de uma forma discriminatória. Então, praticamente nós todas já passamos por algum tipo de violência. Então, é muito grande esse âmbito. O Casa de Vidro, a escolha foi falar sobre a violência familiar psicológica, porque ela já é o primeiro sinal de que algo vai mal, sabe? Então, você vai percebendo que você fala, opa, nossa, mas ele é tão maravilhoso, ele chegou e me trouxe flores, mas ele me impediu de sair com uma roupa que eu gostaria, né? Ou ele tá com um ciúmes excessivo porque eu tô me sentindo bonita, né? Então são sinais de um homem, ou aquele homem que fala, não, tudo bem, fica em casa, eu seguro a onda, eu vou pagar as contas, tá tudo certo, vai lá, faz seu trabalho, manual, né? No caso de vidro é dança. Continua dançando, tá tudo bem. E na hora H ele fala assim, mas sou eu que pago a conta. Então, é como se realmente ele usa tudo isso para exercer um poder sobre a mulher, e esse poder que vem lá do patriarcado, né? Que a gente sistemicamente vem passando de mulher para mulher, de geração para geração, enfim, de família para família, ao longo dos anos. E o Casa de Vidro, ele é um alerta para isso, assim. Funcionou bastante, tem sido muito gratificante fazer. Fora isso, o livro Escada para a Lua é um livro autobiográfico, né? A gente está com essa previsão de lançamento para o segundo semestre, mas a gente quer que ele fique realmente um instrumento de defesa da mulher. Eu quero, sim, usar a história, que é uma história forte, uma história que gera curiosidade, interesse, enfim, foi comigo, é difícil de eu falar, mas é uma história dura, só que ela tem muito amor, muita superação, muito... A frase principal desse livro, né? Você sobe em cima do muro justamente para você conseguir olhar as partes. Isso é muito forte, né? Porque muita gente fala assim, mas você perdoa seu pai? Você está contra sua mãe? Ou a sua mãe, você está defendendo as mulheres? Então você está contra o seu pai? Isso não faz o menor sentido. Essa sociedade polarizada não faz sentido, né? Com certeza. Então, o livro é sobre isso. Aí não vou contar mais para não perder, que eu quero que vocês leiam. Com certeza, vamos ler. E também tem as palestras, né? Porque Sim. Então, realmente foi uma das palestras mais sensibilizadoras que eu vi, né? Foi uma das palestras melhores avaliadas também que eu já vi acontecer lá no Digio. Eu tive o prazer de ter você com a gente, né? Você foi provocativa. E mais do que isso, né? A sua palestra, ela é inovadora porque mexe com vários sentidos, né? Conta um pouquinho sobre... Ai, que bom ouvir isso. Fico muito, muito grata. Na verdade, eu acho que essa palestra é potente porque ela é do fundo do meu coração. Ela não é um tema que eu fui estudar, sabe? Eu tô falando de uma experiência. Eu tô falando do lugar de passagem mesmo, de vida. Então, eu sempre me emociono, toda vez que eu faço ela, eu me emociono, não tem como. E às vezes é engraçado, né? Porque às vezes eu me emociono num lugar, aí na outra vez é em outro ponto. E porque cada vez que eu falo, eu entendo mais. E eu acho que isso gera uma troca, por isso que fica uma experiência sensorial. Porque vira uma troca, porque é como se eu estivesse fazendo uma autoavaliação ali no momento. Claro, tem todo o roteiro bonitinho, né? Tem uma margem ali super de segurança para isso, óbvio, mas porque eu não quero que a mensagem não seja dita. E tem um lugar realmente quando você pondera um lugar do ser humano, né? A gente poderia ampliar a minha palestra, né? O que a gente está aqui a serviço de quê, né? E a gente está tão acostumado com julgamento que eu acho que quando a gente vê um lugar diferente disso, você se toca, né? Verdade. Você toca, isso vai no coração mesmo. Verdade.
E, além disso, tem um outro trabalho, uma outra frente. Eu sou líder do grupo de trabalho de comunicação do Grupo Mulheres do Brasil. Comecei ali o ano passado, super ainda aprendendo com as veteranas ali no enfrentamento. E, rapidamente, eu acho que, né, por toda essa minha vontade, eu conquistei ali um espaço e estou podendo fazer campanhas, principalmente de audiovisual, né? A última foi sobre os tipos de violência, então eu entrevistei mulheres, nós entrevistamos, né? Nós somos eu sou a líder, quando eu falo é o meu GT ali, tá? O meu grupo de trabalho. E agora a gente está preparando, junto com o comitê, o grupo de trabalho Lampião, que eles chamam, que é mais voltado para a conversa com os homens, de masculinidade tóxica. A gente está preparando agora pequenos vídeos, né, já com roteiro, com um pouco de humor, para conversar com os homens, assim, principalmente no ambiente institucional. Muito Tenho legal. gostado bastante. Muito legal. Nossa, fantástico tudo que você vem fazendo, né, nesse processo de defesa das mulheres e mais do que isso, né, acho que tem uma fase anterior de contar quais são os tipos de violência, como a gente lida com elas, né? Acho que isso é importantíssimo para todas nós, né? Nossa, Lili, gratidão por compartilhar conosco a sua história, né? E como é que você tem feito a diferença nesse tema tão importante para nós, mulheres, meninas, homens e sociedade, o enfrentamento da violência. Que mensagem final você deixaria para quem está nos assistindo? Pode ser mais de uma? Claro! Tá, eu vou deixar ali. A primeira é: Dia da Mulher tem que ser todos os dias, né? Dia 8, a gente vai comemorar, a gente vai brindar, a gente vai realmente, mas a gente não pode esquecer que esse é um trabalho que não pode parar. Ele não pode ser de um dia só, né? A nossa marca é o dia 8, mas o nosso dia são todos os dias do ano, né? Que a gente tem muito trabalho a fazer e isso é um convite para que você nos ajude, quem está ouvindo, você homem, mulher, não interessa, que você nos ajude a reerguer essa história, porque uma sociedade com mais igualdade é uma sociedade com muito mais poder, potência, inclusive economicamente falando. Sim. Né? A gente sabe disso, isso são números. Então, é um convite para que a gente não se esqueça que esse dia é um dia que deveria ser todos os dias do ano. A outra é que a informação salva a vida. Então, assim, o compartilhamento desse vídeo, de todos os vídeos que você percebe uma qualidade, que a informação ela é genuína, porque infelizmente a gente tem muito fake news, né? A rede é maravilhosa, mas ela também tem que ter essa peneira. Então, a informação salva a vida. Então, essa mulher precisa saber o que ela precisa, onde ela tem que buscar ajuda. E aí a gente tem os centros de referência da mulher, a gente tem as delegacias da mulher. Muito importante, não adianta só denunciar. Denunciar é importante para que a gente faça diferença, é importante por isso. Mas a mulher no ciclo de violência, ela precisa de atendimento multidisciplinar. Essa mulher precisa da rede de proteção e das mulheres em volta dela, família, amigos. Meta a colher. Verdade. Meta a colher, sim, não deixa essa amiga. E outra coisa que eu queria dizer é que olhar para a gente mesmo para mim é como o rio, né? Eu acho que até é uma frase linda do Osho, eu não tenho ela exatamente certinha aqui, mas a vida é como água de rio, a gente sempre, e é como se fosse um rio medroso que está passando ali pelas rochas e pelas quedas, e ele vai contornando situações, uma hora ele está agitado, outra hora ele está calmo, e assim a vida, e o que ele mais teme, na verdade, é o que ele não conhece, e ele passa e nunca é o mesmo, ele é sempre contínuo, mas no fundo ele desemboca no mar. Então a gente nasceu para ser mar, oceano, e quando ele chega lá, ele se sente pleno, e é isso que a gente merece. Oh, que lindo! Lili, obrigada. Vamos colocar aqui todas as suas mídias para as pessoas se conectarem com você. Tá bom, aí eu chorei. Ai, lindo, lindo. E acompanhar, né, tudo que vem pela frente, tudo que você está aí desenvolvendo, o lançamento do livro. Gratidão
pela sua presença, gratidão por você que está vendo esse vídeo, gratidão por curtir, por compartilhar. Você, a Lili, eu, todos nós podemos fazer a diferença nessa luta que é de todos, homens e mulheres. Gratidão.